Bom dia, irmãos. Vamos estar começando mais uma escola dominical. Ouvindo o irmão Dório falar com o tema que estamos tendo esse semestre, que é Avivamento à Luz das Escrituras. E vamos ter uma palavra de oração, primeiramente. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos pelas bênçãos que temos dado, também pela oportunidade de estarmos acompanhando a escola dominical mesmo, assim, à distância. Também pedimos também que o Senhor esteja abençoando o seu servo, que vai estar passando a escola dominical para nós, que ele possa estar passando a mensagem que o Senhor tem para nós ouvirmos. Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Bem, antes de passar para o irmão Dório, vamos estar cantando o hino de número 392, apenas o primeiro e último verso. Que bendita segurança Deus ao crente em Cristo dá, quando diz que sua vida escondida nele está, escondida nossa vida com Jesus em Deus está. Oh, que firme segurança Deus, o nosso Deus, nos dá. Como mortos ao pecado, nos convém aqui viver, procurando que é de cima nosso gozo em Cristo ter. Escondida nossa vida com Jesus em Deus está. Oh, que firme segurança Deus, o nosso Deus, nos dá. Irmão Dório. Bom dia aos irmãos e irmãs. Dia. Mais uma vez somos agraciados pelo Senhor por esta bela oportunidade de estarmos tratando deste assunto de grande valia para a nossa vida cristã, para a nossa vida espiritual. Mais uma vez o Senhor nos dá uma oportunidade de tratarmos a respeito deste assunto, o avivamento. Hoje Ele nos dá um posicionamento um pouco diferente daquilo que nós já temos estudado nas lições anteriores. Inclusive, é um título até bem sugestivo, que nos diz assim: o avivamento, o fundamental em detrimento do imediato. Essa expressão detrimento possa que não nos dá o entendimento do que realmente quer dizer, então nós vamos trocar essa palavra detrimento de uma forma que nós possamos realmente compreender, né? Fica mais fácil a nossa linguagem comum, porque essa linguagem, o detrimento, ela é uma linguagem oficial, mas não é uma linguagem comum que nós estamos tão acostumados a ela. Isso possa fazer com que a nossa mente ela incline para um outro lado e não nos dá o entendimento real do que quer dizer.
avivamento, o fundamental. O fundamental ao invés do imediato. Porque muitas das vezes nós somos imediatistas, né? É o eu, é o agora. O resultado nem sempre nós avaliamos, temos o interesse em tratar, né, ou em viver. Então, o avivamento, ele é direcionado realmente a uma realidade de permanência, né, que é o fundamental. O imediato é aquela situação em que nós não vamos ter alcançado o total objetivo da nossa intenção, do nosso interesse e mesmo, né, da nossa necessidade. O texto que nos foi proposto é o texto que está registrado no livro de Ageu, no capítulo 1. Nós iremos ler do verso 1 até o versículo 14. Vamos ver o que nos diz a palavra do Senhor nesta oportunidade. No ano segundo do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa, que é o templo, né, há de ficar deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos, semeai muito e recolheis pouco, comeis e não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saco furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Subi ao monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu lhes assoprei. Por que causa? Disse o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Quer dizer, corre para a sua própria casa. Por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. E fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo: a vós
do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo, conforme a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. Magnífica lição, magnífica leitura. Quando nós lemos um texto tal como esse, nós realmente conseguimos entender o significado deste título que o Senhor, pela graça e misericórdia, deu ao servo dele, o nosso irmão, o escritor e comentarista dessa nossa revista da Escola Dominical. O avivamento, nos mostrando que o fundamental, ele tem que ser a prioridade. Fundamental é aquele que permanece. Depois, o imediato, é o Senhor que vai tratar, é Ele que vai conceder. Se nós quisermos ter uma plena compreensão desta forma de falar, que o fundamental, ele é mais necessário, ou ele é necessário ao invés do imediato, nós podemos simplesmente separar um texto da Escritura que foi dito pelo Senhor Jesus Cristo. É um texto que ele realmente nos dá a entender com bastante clareza realmente esta forma de nós falarmos. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não dá para nós entendermos realmente que ele está falando, olha, primeiro é o fundamental, aí depois é o imediato. Até nisso, realmente, o Senhor, ele é bondoso conosco e nos dá sempre formas de um entendimento bem amplo. E realmente, irmãos e irmãs, quando nós temos observado esse texto, que foi uma frase, uma das frases de maior instrução que nós recebemos da parte do Senhor Jesus, quanto a esta questão da nossa vida aqui, ele está falando realmente isso. Olha, o fundamental, primeiro, depois o imediato irá acontecer naturalmente. Vamos ver o que o nosso irmão comentarista ele menciona aqui para nós. O avivamento, ele sempre é uma obra do Senhor Deus, feita pelo Espírito Santo, por intermédio da palavra. A palavra do Senhor, o nosso Deus, é que nos vai fazer entender estas coisas, de que o fundamental realmente é necessário estar na preeminência.
como nós citamos anteriormente, né, o povo de Israel, ele está saindo do cativeiro. E Ageu, na pessoa do Senhor, o nosso Deus, ele retornou a Israel no primeiro grupo que foi liberto pelo Senhor para vir à terra de Israel. Ele veio primeiro com a intenção na verdade, com a missão de reconstruir o templo. E isto na liderança de Zorobabel como rei. Este ponto que nós observamos aqui, que foi levantado pelo Senhor Deus na pessoa de Ageu, com a prioridade da reconstrução do templo, que realmente o templo ele deveria ser reconstruído primeiro. A casa do Senhor Deus ser reconstruída primeiro. Depois, os projetos pessoais. As suas casas caiadas, né, ornadas, pintadas, bonitas. Mas então por que a orientação do Senhor, o nosso Deus, foi para que fosse o templo primeiro? Hoje, a Escritura, ela nos informa que o Senhor Deus, ele não habita em casas feitas por mãos de homens. Nosso corpo, ele foi transformado, ele foi feito casa do Senhor nosso Deus quando nós aceitamos o Senhor Jesus como Salvador. Hoje é deste jeito. O Senhor habita no coração de cada um que tem aceitado o Senhor Jesus como Salvador. A Escritura não nos fala, porque vós sois o templo do Deus vivo. Hoje é assim, mas no passado, quando o Senhor Deus estava tratando ou tratava com o povo de Israel, era necessário uma casa, uma construção, o templo, para que o Senhor Deus pudesse falar com o povo através do sumo sacerdote, de abençoar o povo, de alegrar o povo, de dar todo a sua sustentação ao povo. Então, este foi o motivo que o Senhor Deus incentivou Ageu a estar realmente olhando primeiro, né? Primeiro, o templo, a reconstrução do templo primeiro. Nós percebemos que o avivamento espiritual, ele sempre irá priorizar os interesses do Senhor nosso Deus. Aí, posteriormente, virá os nossos interesses. Primeiro, o fundamental. Depois, o imediato. Irmão, se não tem sentido esta forma de nós nos aplicarmos a ela, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. O fundamental é o Senhor, depois nós. Depois o
nosso, depois o eu, depois as minhas prioridades, depois a minha casa caiada, pintada, ornada. Prioridade, o fundamental, o templo, o Senhor. Como nós mencionamos anteriormente, a casa do Senhor no Velho Testamento, ela significava um lugar de comunhão, de adoração ao Senhor, o nosso Deus. E aí nós podemos entender, né, com a nossa capacidade de interpretação comum mesmo, né, na fragilidade que nós temos, de que o fato da casa ela estar abandonada significava que o Senhor da casa, ele tinha sido esquecido. Não é algo conclusivo? Este é o motivo de que o Senhor colocou a Ageu, Zorobabel para reconstruir o templo, para que o povo continuasse se lembrando do Senhor, o honrando, o glorificando, o bendizendo. Nós percebemos que realmente o profeta Ageu, ele foi o instrumento de avivamento para o povo, pois cada um buscava somente os seus próprios interesses. E nós observamos isso, que o povo, ele estava cuidando das casas e ainda perguntou, não tem problema, ou mencionou, né? Não tem problema, ainda não é tempo de reconstruir o templo. Tem coisas que realmente nos chamam muito a atenção. Um momento realmente de avaliação da nossa parte. Será que muitas das vezes nós não estamos agindo de igual modo o povo de Israel, que tinha naquele momento saído da escravidão, saído do cativeiro, retornado para a sua casa, para a sua pátria, e agora estar pensando somente no pessoal? Em mim? Momento de nós realmente estarmos fazendo uma verificação se nós também não estamos agindo igualzinho o povo de Israel. Olha o que o Senhor Deus, Ele pede a Ageu para estar falando com o povo. Olha o cuidado e a bondade do Senhor para com o povo, mesmo ele tendo esquecido de que a casa, o templo era o fundamental. Ele diz assim: ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Podemos também ter uma frase, né? Uma palavra paralela a esta. Considerai o seu passado, o qual você estava morto, estava condenado a uma eternidade distante do Senhor, o nosso Deus,
em tormento, em angústia, em grande detrimento, o qual a Escritura diz que há ranger de dentes e que o fogo nunca se apaga e que o espírito não morre. Esta era a situação que você estava e de que eu estava. E agora o Senhor nos convida, da mesma forma que convidou ao povo de Israel naquela época: considerai os vossos caminhos, considerai o passado que você tinha, que era a condenação, e que agora você tem a vida. Se é vida, por que então não mostrar como realmente sendo vida? Considerai. Nós realmente conseguimos entender que a intenção, o interesse do Senhor, o nosso Deus, era de fazer com que o povo refletisse sobre as aflições que eles passaram, as perdas, né, que experimentaram, e fazer uma associação, fazer uma comparação do seu estado espiritual. Isto o Senhor também sempre nos faz, para nós considerarmos o que nós éramos, ou o que nós tínhamos de direito, de herança, e que foi alterado para a vida, para a eternidade junto com o Senhor, local este que não há choro, não há pranto, não há ranger de dentes, não há mais morte, não há mais angústia. Hoje o Senhor está nos convidando à reflexão a respeito disso. E sempre nós percebemos e entendemos e aceitamos o que a Escritura diz, que todo sofrimento ele é fruto do pecado, pois desde que Adão pecou, nós fomos subjugados à morte. A Escritura não nos diz que por um homem entrou o pecado e a morte, e esta morte ela passou a todos os homens? Você e eu estávamos nessa situação. E hoje o Senhor nos convida a nós considerarmos isto. E o nosso irmão, o escritor, ele deixou 2 textos para nós aqui, um no Novo Testamento e o outro no Velho Testamento. O primeiro texto em Coríntios e o outro em Salmos, que nos diz assim: mas há casos, desculpem, por causa disto há muitos entre vós fracos e doentes, e muitos que dormem. 1 Coríntios capítulo 11 nos informa isso. Resultado do pecado. Está falando de servos, mas que receberam a sua devida punição. Estão recebendo a sua devida punição. Fraqueza, doença e ausência desta vida comum aqui. Pecado, fazeres. E o outro texto está registrado em Salmos, nos diz assim: por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação
dos justos. Subsistir, quer dizer, ficar. Não vai ficar, não vai permanecer, vai estar separado. Os ímpios não vão ficar junto com os justos, porque os justos, eles foram justificados, receberam da parte do Senhor o perdão. Os ímpios não. Por quê? Porque não quiseram, porque eram ímpios, coração mau, não aceitando o poderio do Senhor, não aceitando a graça salvadora do Senhor, o nosso Deus, na pessoa do Senhor Jesus. Isto é o que nos informa a Escritura do fruto realmente do pecado. Ele traz estas angústias. Nós realmente percebemos que todo o avivamento espiritual, ele sempre é baseado nos mesmos princípios. Isso nós já falamos bastante nas lições anteriores para vocês que têm nos acompanhado, né, têm compartilhado conosco, têm percebido isso. Que este avivamento, ele sempre tem sido baseado no mesmo princípio, que o Senhor, o nosso Deus, ele é invariável, ele não muda. O avivamento espiritual, ele sempre esconde o homem, mas manifesta somente o Senhor, o nosso Deus. Todo o avivamento ou movimento de avivamento que enaltece, que eleva o homem, este não é um avivamento proveniente ou produzido pela ação do Espírito Santo do Senhor, porque o objetivo necessariamente, ele sempre é glorificar o Senhor, o nosso Deus. Nunca o homem. Será que você já ouviu a expressão o grande homem de Deus? Realmente tem sido bastante comum esta expressão, mas não deveria ser o grande Deus deste homem? Muitas das vezes, irmãos e irmãs, nós, envolvidos de grande emoção, nós extrapolamos e invertemos o que é real. Quando nós ouvimos ou que nós queremos fazer bonito, digamos assim, de nós estarmos falando o grande homem de Deus, nós automaticamente estamos colocando o Senhor, o nosso Deus, abaixo. Mas quando nós expressamos o grande Deus deste homem, aí nós realmente estamos glorificando o Senhor, o nosso Deus, porque nós estamos falando que a bondade, a misericórdia do Senhor está sobre aquele homem, sobre aquela mulher que está fazendo realmente grandes coisas que dignificam, que magnificam o nome do Senhor, o nosso Deus. Nunca devemos permitir que o homem seja enaltecido, porque este há demonstração de que não é um avivamento espiritual.
e a orientação do Senhor é que realmente aconteça um avivamento para a glorificação do seu santo nome. Quando nós queremos enaltecer o ser humano, nós estamos desonrando o Criador, que é o Senhor nosso Deus. Estamos dando glória à criatura e desonrando o Criador. E a Escritura fala para com cada um de nós, não deve ser assim. Nós temos observado nesses últimos dias que, infelizmente, muitos cristãos, eles têm sido pedra de tropeço para pessoas se aproximarem da pessoa do nosso Deus. Mas no avivamento espiritual, o agente humano, a pessoa humana, ela coopera com os propósitos do Senhor nosso Deus. Mas ele não é o elemento de avivação, ele não é o elemento de avivamento. Isso nós percebemos no texto que nós lemos, quando falou do que Ageu tinha que fazer. Ageu falou com o povo, falou com Zorobabel, mas quem foi que avivou a cada um deles? Foi o Senhor. Ele simplesmente, digamos, foi o porta-voz. Ele foi aquele elemento que foi conduzido pelo Senhor mesmo para a realização da obra. O avivamento espiritual, ele sempre, como nós falamos anteriormente, ele sempre é, uma ação do Espírito Santo do Senhor nosso Deus. E nós temos lido isto no texto. Vamos repetir o que nós lemos para que você entenda. Olha como é que nos diz a palavra do Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel. O Senhor também despertou o espírito de Josué e também despertou o espírito do resto do povo. Nisso nós podemos observar, irmãos, que avivamento espiritual, ele não é emoções, ele não é ação humana. Não é ação humana. E se não promover o temor à pessoa do Senhor nosso Deus e também a obediência aos seus preceitos, a sua vontade, aos seus mandamentos, às suas ordenanças, este não é um avivamento espiritual. O nosso irmão, escritor e comentarista aqui na sua conclusão, ele nos deixou um pensamento aqui de um homem da Idade Média. E esse pensamento, ele me chamou muito a atenção. E eu espero que também chame a sua atenção. Que esta frase, que este pensador ele deixou escrito, que ela venha servir de reflexão para nós, para que isto nunca aconteça conosco.
Se porventura já aconteceu, que o Senhor use de misericórdia conosco, que o Senhor nos perdoe, mas que de agora para frente nunca venha a acontecer. Olha o que é que ele escreveu. E isto já bem antes, na Idade Média. Olha, tem muito tempo que se passou, mas pessoas, elas já estavam refletindo as suas ações. Eu não sei se este pensador aqui, que deixou esse escrito para nós, se houve uma alteração na sua atitude, eu não sei. Mas que, se tem acontecido conosco, que haja uma alteração, que haja uma mudança. Nos diz assim: já não podemos dizer como Pedro e João. Isto é um acontecimento lá de Atos. Quando Pedro e João, eles foram ao templo para orar, e ali na porta do templo, a porta chamada Formosa, tinha um mendigo que pediu uma esmola para eles. E aí os apóstolos, ao ouvirem aquilo, disseram assim, não tenho ouro e não tenho prata. Só que a segunda parte que o pensador falou, de que não se podia dizer, esta é bastante terrível. Já não podemos dizer como Pedro e João, não tenho ouro e nem prata, mas também não podemos dizer, levanta e anda. Olha o caos de vida. Não tem como dizer nem que não tem nem ouro e que não tem prata. Mas também não tem como dizer levanta e anda. Que o Senhor, o nosso Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, nos ajude a nós termos uma vida realmente diferente. Porque na nossa linguagem traduzida nessa expressão levanta e anda, nós podemos traduzir como nós estarmos falando de quem é o Senhor, o nosso Deus, do que é que Ele fez conosco e de como Ele usou de misericórdia conosco. Mas se nós não podemos nem dizer isso, quem somos, como é que está a nossa situação, que situação deplorável é esta? Há indício de que ainda não conhece o Senhor, porque não sabe quem Ele é, nunca recebeu nada do Senhor, então muito menos tem como falar que foi usado de misericórdia. Irmãos, que as nossas palavras, que sejam fundamentais, realmente, eu não tenho nem ouro e nem prata, mas eu tenho a oferta. Eu te ofereço o Senhor Jesus, o Filho de Deus. Mas como assim? Que autoridade é essa de oferecer? Naturalmente, você falar para a pessoa que você foi salvo da condenação eterna e que automaticamente você recebeu a bênção da vida eterna, você está falando isso para a pessoa. Eu te ofereço o Senhor Jesus como o Salvador da sua vida. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora.
Isto foi o Senhor Jesus falando. O Senhor Jesus falou também, olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Senão eu vos teria dito, na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar. Isto aconteceu quando ele foi crucificado na cruz do Calvário, e que a Escritura diz que foi pago o preço da nossa redenção, da minha redenção e da sua redenção. Eu não tenho ouro e prata, mas o que eu tenho, eu te ofereço. Está falando para ele, levanta e anda. O Senhor Jesus, quando ao receber o pedido de ajuda das irmãs de Lázaro para vir ajudar o seu amigo Lázaro, que estava enfermo, e que ele voltou, que Lázaro, ele estava sepultado. O Senhor Jesus, ele falou para a irmã de Lázaro: você acredita na ressurreição? Sim, Senhor, eu acredito na ressurreição dos últimos dias. Mas o Senhor falou assim: não, eu não estou falando dos últimos dias. Eu estou falando se você acredita que Lázaro pode ser ressuscitado. Você lembra o que a irmã de Lázaro falou? Senhor, eu creio. Conhecem a história? É você está falando com aquele que está inerte e morto. Levanta e anda. Que o Senhor nos ajude a fazer assim, para que o nome do Senhor esteja sendo glorificado por nossa vida avivada, que nos aplicamos ao fundamental e não estamos preocupados com o imediato. Avivamento é aquele que se aplica no fundamental e deixa o imediato por conta do Senhor. Ele é o nosso provedor. Apesar de todo o materialismo presente nas localidades, nas congregações que dizem se reunir em nome do Senhor, de estarem pensando somente no que é material, mas nós temos a plena certeza de que muitos servos do Senhor, eles permanecem fiéis e zelosos ao Senhor, honrando e glorificando o Senhor com as suas vidas. E não se dobrando aos deuses deste mundo, que é o imediato. Que são as casas caiadas, pintadas. Que nós não acompanhemos tais, mas que nós pertençamos a este grupo, a estes irmãos, a estes servos do Senhor, que são fiéis e que são zelosos, que aplica na sua total propriedade de que o avivamento, ele é fundamental e não imediato. O Senhor nos ajude, pela sua bondade e misericórdia, a cada dia nós estarmos atentos a isso, a nos colocarmos diante do Senhor para esses esclarecimentos, para esses
incentivos da parte do Senhor a nós estarmos fazendo avaliações. E assim, nós teremos um avivamento espiritual digno. E assim estaremos honrando e glorificando ao Senhor com a nossa vida. Que o Senhor nos ajude a fazer assim. Amém.